Tá conseguindo me escutar aí com qualidade? Sim, não? Para eu poder iniciar aqui. Tá conseguindo me escutar com qualidade? Sim? Legal. Então vamos lá então, Monique. Eu vou passar para ti um link, dá uma clicadinha nele, vê se ele abre, porque em outras turmas acabou não abrindo esse link, tá? Esse é o link desse próximo conteúdo que a gente já está adentrando a ele. Dá uma entradinha aí para ver se vai direitinho. Legal. Bom, nós vamos trabalhar, finalizar aqui as ideias do filósofo Antônio Gramsci, que nós desenvolvemos aí 2 atividades. Eu imagino que você está participando do Google Classroom e fazendo as atividades, então eu passei 2. Uma atividade escrita, né, e a outra atividade de xizinho, tá bom? Esse conteúdo ele tá nos vídeos, se eu não me engano eu coloquei os vídeos lá no Classroom também, mas para efeito de não ter colocado eu passo aqui para ti também. Eu vou dar continuidade, se eu não me engano acho que você estava nessa aula anterior que nós havíamos trabalhado o conteúdo. Deixa eu só achar aqui, não é esse aqui, é outro, deixa eu ver aqui, alternar conta. Legal, esse é o outro perfil aqui. Então consegui alternar a conta aqui. Pra gente não se desgastar demais aqui ao longo do percurso, a ideia é que eu consiga trabalhar contigo esse conteúdo de modo o mais rápido possível, tá? E fazendo aí de certa forma uma revisão, tá bom? Então essa aqui é a aula 2. Se você não estava na aula anterior, essa aqui é a aula 2. Aula 2 do tema Todos os Homens São Filósofos. E a aula 1 eu já te passo aqui também. Deixa eu só achar aqui a aula 1. Essa aqui é a aula 1. Legal. Essa aqui, sim, estava na aula passada, né? Eu fiz uma breve revisão. Aula 1. Todos os homens são filósofos. Entrou mais uma pessoa, só dá um oi aí pra gente saber quem é, tá bom? E poder se comunicar com melhor qualidade. Então vamos lá então? Então vou programar para essa aula aqui pra gente realmente conseguir caminhar. Oi Isabelle, tudo bem, querida? Eu passei alguns links. O primeiro é do texto que nós vamos trabalhar, tá? Que é a filosofia política. É esse aqui, ó, que eu estou encaminhando para ti que tá por aí, tá bom? É esse aqui que a gente vai utilizar hoje, parte dele. E esses 2 vídeos que eu passei do YouTube são 2 vídeos que eu gravei aqui, como eu estou gravando esse aqui também, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou encerrar com vocês o tema Todos os Homens São Filósofos. Na aula passada, então, nós havíamos iniciado, havíamos dado continuidade às ideias do Antônio Gramsci, e nós vimos que para o Antônio Gramsci todos os homens são filósofos na medida em que todos os homens são capazes de desenvolver o senso comum, o bom senso, a religião e a linguagem. Ou seja, para o Gramsci, todos os homens de algum modo praticam a filosofia no seu dia a dia. E por que o Gramsci entende que isso é algo extremamente positivo? Ele entende que, na verdade, muitas vezes as pessoas acreditam que não são capazes de refletir, de raciocinar por si só, e acabam confiando essa tarefa a um líder político, a um líder religioso, a um líder comunitário, e isso acaba resultando no quê? Numa forma de dominação de uma classe, dominação de uma etnia, dominação de um povo por
determinado líder. Na aula em questão eu citei Adolf Hitler e citei também Benito Mussolini, tá inclusive registrado nessa aula 2 aí. Deixa eu só dar uma baixadinha aqui, talvez não esteja saindo o som do pequeno aqui, mas para mim tá e eu me atrapalho um pouquinho na fala. Ainda não tô, mas eu consigo me atrapalhar. Dando continuidade aqui, então, voltei, tá? Então, pro Gramsci, na medida em que eu me vejo como um livre pensador, porque a filosofia está no dia a dia, no modo como eu expresso através da linguagem, nos conceitos de ordem religiosa, no senso comum, ou seja, naquilo que muitas vezes se reproduz e que tem um fundo filosófico, e também no bom senso, ou seja, na capacidade que nós temos de refletir no dia a dia. Então, na medida que a filosofia está nessas 4 coisas, religião, linguagem, bom senso e senso comum, nós somos todos pensadores, livres pensadores, tá? E isso faz de nós pessoas capazes de pensar por si só e errar, como todos somos sujeitos em nossas ações, mas errar por nossa própria conta, né? Então vamos imaginar aquelas pessoas que viveram na época de Adolf Hitler, né, na Alemanha nazista, e de Benito Mussolini na Itália fascista, o quanto que as pessoas não lamentaram por dar crédito, por dar ouvidos a um homem que eles acreditavam que poderia levá-los longe, que estava certo em tudo aquilo que dizia, né? Ou seja, para o Gramsci é importante que nós nos entendamos como filósofos. Inclusive no final do texto ele pontua que existem filósofos e filósofos. Filósofos entre... É difícil achar o ponto da câmera aqui. Filósofos entre aspas e filósofos. Por que a expressão filósofos entre aspas, tá? Porque no entendimento deles, ser filósofo do dia a dia é uma coisa, ser filósofo do ponto de vista acadêmico, entre aspas, profissional, é outra. Para o Gramsci, obviamente que existe diferença entre aquele filósofo que tem uma formação na história da filosofia, nos sistemas filosóficos, e naquele filósofo que é do dia a dia. Mas o que ele deixa claro é que o importante realmente da atividade filosófica é que cada um de nós nos sintamos bem, de fato, para se comunicar com a sociedade, se comunicar com os outros da melhor forma possível, expor as nossas ideias e refletir a respeito daquilo que nos é trazido pelos outros, tá bom? Alguma dúvida a respeito disso? Foi só o encerramento do tema. Alguma dúvida sobre isso, Isabelle e Monique? Entrou mais alguém aí? Quem entrou, dá um oi aí pra gente saber, tá bom? Tranquilo? Legal, então, tá? Eu vou começar aqui com filosofia política, tá? Gente, filosofia política é um tema bastante interessante de se trabalhar, tá? Por que filosofia política é um tema, um conteúdo bacana, Isabel? Um conteúdo bastante interessante da gente trabalhar. Primeiro porque eu acredito que se eu fizer uma pergunta, ela já tem uma resposta dada. Por exemplo, gente, vocês não precisam saber, o único que tem que saber a resposta das coisas que dizem respeito ao conteúdo, às coisas da aula, sou eu. Então fiquem à vontade para responder, mesmo que engraçado ou errando, tá? Mas a pergunta é de opinião, então não tem nem como errar, nem como acertar, é só opinião. Monique e Isabelle, vocês gostam de política, sim ou não? Monique gosta, interessante. Isabelle gosta, sim ou não? Sim. Olha só que interessante, a maior parte das pessoas acabam não gostando, né? Então, quando eu pergunto para as pessoas o que é política, normalmente as pessoas acabam produzindo uma resposta automática. E essa resposta eu imagino que vocês já têm em mente, né? O que é política? A política é coisa de gente corrupta. Isso é uma coisa que nós precisamos desconstruir da cabeça das pessoas. Por quê? Porque os nossos políticos são honestos? Não, muitos deles são corruptos. Dizer que todos são desonestos é bastante complicado.
É o mesmo que dizer que todos os policiais são corruptos. A gente não tem como afirmar isso com toda certeza, porque nós sabemos que existem aqueles que são honestos e também existem aqueles que não são. Como tem também professores, como tem médicos, como tem pessoas que são honestos dentro daquilo que fazem e outras não. Então, a primeira coisa que nós precisamos desvincular da política é a ideia de corrupção. Ou seja, eu sempre costumo escrever para vocês fixarem aqui no olhar, tá? Ou seja, o que é política? É uma pergunta boa a se fazer, tá? Bom, o que é política? Nós podemos começar já dizendo: política não é o mesmo que corrupção, pois a corrupção é algo que ocorre tanto na política como no esporte, na religião, etc. Ou seja, isso é uma coisa importante da gente tirar da nossa cabeça, tá? A ideia de que, olha, política é o mesmo que corrupção. Para quem pensa em fazer um Enem, por exemplo, é uma péssima ideia a se levar. Porque a gente precisa ter a crítica à corrupção, mas essa crítica à corrupção ela tem que ser muito extensa em várias áreas, ela não pode ser só na política, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, algumas situações, né? Você diz assim, os políticos do Brasil são todos corruptos. Aí de repente o caminhãozinho de cerveja, o caminhãozinho de Brahma capota e daqui a pouco você observa a população inteira saqueando aquele caminhão. Então peraí, a política no geral não é um lugar onde apenas ocorre a corrupção. A corrupção acontece na sociedade, né? E de fato, tombou, você já viu. Outro dia eu vi uma coisa mega curiosa. Gente, eu nunca imaginei que as pessoas pudessem fazer isso. Capotou um caminhão com caixa d'água, aquelas caixas d'água de fibra, aquelas azuzonas, sabe? E aí, o que você imagina, né? Que a população vai tentar ajudar o motorista. O motorista havia morrido e o pessoal nem guardou luto. O pessoal parecia umas tartarugas, porque eles arrumaram umas cordas e amarraram as caixas nas costas, como se fosse uma mochila, e saíram roubando as caixas d'água, né? Aí você se pergunta assim, caramba, né? Não é só o político que é corrupto, né? É o membro da sociedade, é o eleitor, é o cidadão no geral. E esse cidadão corrupto, ele é também em outras coisas muitas vezes. Então vamos imaginar, por exemplo, a corrupção acontece sem dúvida na religião, mas eu não vejo as pessoas dizendo assim, a religião é coisa de gente corrupta, né? Se a gente resumisse a religião a isso, como nós resumimos a política, nós teríamos um problema, né? Porque assim, eu vejo muitas vezes, eu não professo nenhuma fé, não tenho nenhuma religião, mas eu costumo ver as pessoas falando assim, pastor é tudo bandido, é tudo corrupto, na igreja católica, os caras vivem lá no luxo, roubam tudo que é dinheiro do povo, e a gente sabe que não é assim, né? Existem pessoas que estão lá por convicção. Então, do mesmo modo que a política não é corrupção por si, mas a corrupção acontece na política, também a religião em si não é corrupção, a sociedade de modo geral, o cidadão de modo geral não é corrupto em si, mas a corrupção acontece na sociedade, acontece na religião também. Claro, essa distinção entre política e corrupção, sim ou não, Monique e Isabelle? Sim? Legal. A fala está acelerada demais? Se tiver, eu dou uma reduzida. Sim? Pode dizer para mim se está reduzida ou não? A fala está muito rápida? Quer que dá uma reduzida aqui? A gente vai empolgando e vai que vai. Tá tranquilo? Então, partindo então, tá? Bom, se vocês fossem fazer uma redação, por exemplo, no Enem, falando sobre qualquer tema em que cabe a corrupção, vocês já diriam que a corrupção é uma questão de caráter, é o indivíduo transgredindo a regra por seu próprio juízo.
sim, as instituições elas são corruptas muitas vezes. Você entra na política, na política e tem a corrupção, você entra na polícia e tem a corrupção, você entra na igreja e tem a corrupção, mas não é a política, a religião ou a polícia que o levou à corrupção, foi você. Então, se a política não se resume a corrupção, então a corrupção, então o que é a política? Alguém arriscaria dizer o que é a política, se a gente não pode resumir desse modo? Uma palavra, duas palavras que resumissem aí o que é política? Eu acho que é meio desafiador, né? Pensar em uma coisa que a gente critica tanto, mas a gente não tem conceito, né? Não sei se vocês observaram. Então, quando eu faço essa pergunta, o que é política, a pessoa costuma relacionar política com corrupção e daí em diante ela não consegue falar muita coisa. O que é política? Muitas vezes o máximo que a pessoa vai falar são as pessoas que estão lá em Brasília, né? Os deputados, senadores, mas a política não se resume nisso, tá? Eu vou pegar aqui um trechinho do texto para citar para vocês, tá? Vamos lá, eu vou pegar a parte mais adiantada aqui, tá? Aqui, você tá bonitinho para vocês. Então, tô colando aqui, ó. Então, a pergunta realmente parece ser difícil, mas é como eu disse para vocês. Tem coisas que a gente sabe na prática, mas tem dificuldade de dizer na teoria. Isso acontece muitas vezes. Vamos pensar o seguinte: onde surgiu a palavra, o conceito de política? O conceito de política surge lá com os gregos e vem da palavra polis. O que é polis, então? Polis é o mesmo que política, ou seja, é a relação pública que existe entre as pessoas na cidade-estado. Eu tenho um quarto membro aí, se quiser dar um oi aí pra gente saber quem é, e dar o crédito das participações também, dar os pontos. Meu filho chorando, porque não conseguiu montar o Lego, tá? Deixa eu só dar uma acalmada nele aqui. Ô amigo, continua montando aqui, ó, toma. Aí, ó, tudo de volta ali, ó, volta lá. Vai aparecer aí? Não chora, amigo. Bom, se a gente desespero, caiu o Lego que ele estava montando, ele fica desesperado. Então, o conceito de polis está ligado ao conceito de cidade-estado. Então, vamos só pensar isso daqui de um modo bem simples. Isso daqui é muito Enem, gente, essa ideia de cidade-estado. Os gregos, eles organizaram um território, tá? E em torno desse território, eles organizaram governos. E em torno desses governos, haviam regras de convivência, o que pode e não pode fazer. Esse é exatamente o conceito de política. Tá? Ou seja, política é aquilo que acontece em um determinado país, numa cidade-estado, tá? Ou seja, entre aspas, polis. Daí alguns termos que a gente conhece: metrópolis, Heliópolis, que significa cidade de, tá? Então essas cidades-estados gregas, elas eram pequenos países e como pequenos países tinham as suas regras e o modo de cada um se relacionar, tá? Voltando aqui, ó, ao comecinho do texto, tá? Fala sobre uma obra de um filósofo chamado Aristóteles, tá? Em que ele fala sobre política, dizendo que a arte e a ciência de governar a polis é exatamente a política, tá? E ele diz, olha, eu vou pegar esse termo aqui para citar, para vocês entenderem de um modo geral, tá? Ele diz o seguinte: só tirar aqui a citação. Legal. Ele diz assim:
A política é uma continuação da ética, só que aplicada à vida pública. Ou seja, a ética são as reflexões que nós fazemos para a tomada de decisão na nossa vida privada, eu, Roberto, com a minha família, com o meu grupo igreja e assim por diante, mas a política é aquilo mais amplo, diz respeito às relações que ocorrem num país. E essas relações, elas dizem respeito a relações de poder. Eu sei que a princípio parece ser muita coisa, mas a gente vai costurando, resumindo, deixando tranquilo. Tem um quarto membro aí, quem for a quarta pessoa, aparece aí, dá um oi, porque a gente consegue atribuir participação para quem está aqui, para quem não está e não aparece aqui no chat, eu não tenho como, tá? Então, vamos lá então. Um breve resumo, tá? Então, o que é política? A gente já começa a conseguir resumir por aqui. Nós podemos dizer que então são relações de poder. São relações de poder que ocorrem em um país. Bom, relações de poder que acontecem em um país, ou seja, numa cidade-estado, é de onde veio o conceito de polis, tá? E essas relações de poder que ocorrem na polis é exatamente aquelas relações do eu posso, ele pode, ele não pode, eu posso, ou nós dois não podemos. Geralmente nós reunimos isso em torno das leis, mas para deixar muito claro para vocês que a política ela acontece no geral em toda a sociedade, vamos pensar o seguinte: vocês já tiveram um professor ou professora que era uma pessoa extremamente ditadora ou ditador, ou seja, uma pessoa que entrava, batia a porta e falava: aqui quem manda sou eu, pronto, e acabou, a última palavra é a minha e pronto? Já tiveram? Todos nós tivemos em algum momento, né? E essa relação dessa pessoa com vocês, ela era uma relação boa ou uma relação ruim? Para vocês, no entendimento de vocês, vocês gostavam desse modo de agir, não gostavam? Como que era essa relação? Era razoável? Bom, a gente entende que é preciso muitas vezes nas relações de poder alguém que seja capaz de manter a ordem, e muitas vezes a pessoa mantém a ordem de outro modo, tá? É a Júlia que está aí, né? Que eu não tinha identificado. Bom, então vamos pensar o seguinte: como assim essa relação entre professor e aluno é uma relação política? Porque ela é uma relação de poder. Ela estabelece o que pode e o que não pode um professor, o que pode e o que não pode um aluno. Vamos pensar do seguinte modo, Isabelle, Júlia e Monique. Vamos pensar do seguinte modo: um professor pode, por exemplo, ofender um aluno, chamar ele de burro, por exemplo? Pode? Sim ou não? De modo algum, né? Além de existir um regimento, além de existir regras próprias de dentro da escola, existem as regras próprias da Secretaria da Educação, existem as regras do nosso país que não permite que isso aconteça, toda uma legislação de educação. Isso são relações de poder, tá? Essas relações de poder, elas acontecem em outros ambientes. Então, por exemplo, essa a gente chama de uma relação mais ditatorial, uma relação mais fechada, mas na casa de vocês também acontece uma relação política. Por exemplo, na minha casa, a relação política era mais ou menos essa ditatorial, eu não reclamo, tá? Minha mãe, ela nos escutava razoavelmente, mas quando ela achava que havia escutado demais, a cinta cantava e a gente apanhava realmente, tá? Então, na maior parte das vezes, quando nós errávamos, a gente apanhava. E quando a gente acertava, apanhava também. Tá? Ela falava: agora você sabe como que é se você errar. Tá? Ou seja, a minha mãe não tinha uma relação muito democrática, mas, por exemplo, às vezes a Júlia, a Isabelle ou a Monique tem em casa uma relação mais aberta. Então, por exemplo, uma mãe, um pai que chega e conversa. Minha mãe chegava e conversava, tá? Eu amo meu pai e minha mãe, moro inclusive em 2 casas deles por conta de gostar tanto deles, tá? Não foi uma reclamação. Mas às vezes vocês têm em casa uma mãe, por exemplo, um pai com o qual vocês conseguem estabelecer uma relação democrática, ou seja, a própria palavra democrático nós vamos estudar mais adiante, significa demo, povo, cracia, governo, ou seja, em que todos participam das decisões. Então, de repente, uma de vocês diz assim: eu gostaria de sair no sábado e voltar às 5 horas da manhã.
E aí a mãe de vocês pode dizer, olha, 5 horas da manhã é muito tarde, de modo algum. Tenta pensar numa outra situação. Você fala, mas e aí, mãe, 2 horas tá bom? Ela fala, 1h30 já tá bom demais. 1h30 já tá bom demais. E fica cravada desse modo, tá? Foi aí, meu parceiro, deu errado de novo, monta. Pronto, acabou. Acabou o desespero. Pronto. Eu te ajudo, aguenta aí, gente. É 10 segundos pra pegar monta dele. Vem. Aí, mano. Aí, ó, mano. Monta, tá aí. Vai dar certo, gente. Aguenta aí. Ó. Pietro. Ó. Ele quer dormir. Nossa, que terrível, gente. Mas já parou. Bom, ou seja, isso, eu vou cortar isso da gravação, tá? Vai ficar engraçado. Bom, geralmente ele fica com a minha sogra nesse período que eu trabalho, mas aí a minha sogra teve uma consulta, eu tive que ficar com ele, tá, gente? E aí, como eu marquei aula com vocês, não ia deixar de dar aula, haja visto que paternidade faz parte de um processo do qual vocês todos passaram também, tá? Bom, tá ótimo, obrigado pela compreensão, tá? Então, por exemplo, na casa de vocês, então as relações podem ser negociadas ou elas podem ser relações extremamente inegociáveis. No trabalho de vocês também, de repente, vocês têm um patrão hipercompreensível que troca ideia, que escuta os funcionários, ou não, aquele patrão que vai para cima, toma a decisão e pronto, e acabou. Isso são relações de poder, então, tá? Então, obrigado, Monique. Então, para que vocês entendam isso de um modo bem tranquilo, vamos lá, tá? Eu vou copiar esse linkzinho aqui, eu vou passar para vocês. Esse conteúdo a gente tem bem resumidinho aqui, ó, tá? O que são essas relações de poder que ocorrem no geral na sociedade. Então, política é o processo, eu vou voltar aqui com essa frase, tá? Política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder, tá? Eu havia citado, vou citar mais uma vez, acabo em 5 minutinhos para não encher demais a cabecinha de vocês e para que a gente consiga fazer de um modo que seja realmente produtivo, tá? Então, olha só, o que é política então? Política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Como se forma uma liderança? Vamos pensar aqui, ó, do nada, uma liderança surgindo do nada, tá? Aqui em Ferraz, por exemplo, nós tínhamos o Filó. É interessante notar o Filó, tá? Eu sei que ele fez as coisas erradas, tá preso até agora, inclusive, mas vamos pensar no Filó a partir dessa frase aqui. Acho que todo mundo sabe quem é o Filó aqui em Ferraz. Bom, o Filó, quando estudava, ele era uma pessoa muito ativa em grupos escolares, então tinha um trabalho, ele era o primeiro a liderar e falar, não, deixa que eu organizo. Ou seja, como que se formava o poder ali em sala de aula? Ele era capaz de liderar a todos num processo de distribuição de tarefas, tá? Como que era distribuídas as tarefas? Bom, ele atribuía a cada um escutando o que cada um dizia. E como que ele exercia esse poder? Então passamos pelo processo de formação, distribuição e exercício. E como ele exercia esse poder? Ele exercia através da escuta. Ele começou num simples trabalho de sala de aula, tá? E nesse trabalho de sala de aula ele falou assim, vamos fazer assim, ó, eu organizo. Formou o poder, tá? Aí ele diz assim, você escreve, ele faz a questão 1, o outro faz a questão 2, o outro faz a questão 3. Ah, não, tranquilo. E em caso de desentendimento? Não, deixa que eu resolvo. Então, se um se desentendeu, coloca os dois para conversar ali e resolve isso. Ou seja, isso é política. E essa política ele foi trazendo de um grupo de sala de aula. Ele estudou com meu irmão, inclusive, tá? Eu não tenho nenhum elogio a fazer ele, inclusive. Pelo menos, talvez o elogio a uma pessoa que saiu de uma condição de pobreza muito grande, foi evoluindo, até fazer as besteiras que fez, é a parte triste, tá? Mas enfim, então ele saiu de um grupinho de alunos, passou para o grêmio de uma escola
Do grêmio de uma escola, ele passou para uma associação maior de alunos dentro do município, de uma associação maior de alunos do município, ele passou a vereança, e de vereador ele passou a prefeito. Olha só então, tudo isso são relações de poder e elas acontecem em todos os lugares. Ficou claro então por que política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder? A mãe de vocês também faz isso em casa. Se ficou claro, fala aí para mim por gentileza, tá? Então, por exemplo, na casa de vocês, se é pai ou mãe que manda, o poder já se formou ali. Quais as tarefas de cada um? Tá bem claro. Ah, você levantou, arruma a tua cama, não deixa a toalha molhada na cama e assim por diante, tá? E como é o exercício desse poder, se todos são escutados ou não, isso é política, tá? Então, nós temos como resumo aqui, ó, tá? A ideia é sempre que vocês peguem o mínimo do mínimo. Então, fechou a aula, você fala assim, caramba, olha, o cara falou pra caramba, mas eu consegui entender essa pontinha e essa pontinha pra mim já é suficiente. Então, dessa aula nós podemos entender que política não é o mesmo que corrupção, que a política está nas relações gerais na nossa sociedade, ok? E, portanto, política é o mesmo que relações de poder. Todas as vezes em que você tiver um ambiente social e disser posso isso, não posso aquilo, relação política, tá? E a corrupção, onde que ela entra? E a corrupção ela entra onde ela entra também nos outros lugares, tá? E onde ela entra nos outros lugares? Ela entra como uma escolha do indivíduo, tá? Se na organização do grupo, por exemplo, de alunos, eu simplesmente faço o seguinte, permito que um não faça nada e leve a nota, é corrupção. Se na organização da igreja eu permito que um pegue o dinheiro do fiel e coloque no bolso, esse é um problema meu, não é da religião em si. E na política também, se uma pessoa desvia uma verba pública, esse não é um problema da política em si, é um problema do caráter dele, né? Não foi a política que o transformou corrupto, ele era um corrupto pela atitude dele, pela mente dele, pela idoneidade dele, e começou a praticar a corrupção. Últimos 3 minutinhos. Quando nós falamos em política, é bom a gente pensar que a política, o poder político, ele se divide, aliás, o que é o poder político? Então, quando a gente pensa em política, nós temos que pensar então o que é esse poder político, que são essas relações de poder, tá? E essas relações de poder, elas podem ser divididas em poder do homem sobre a natureza, e o poder do homem sobre os outros homens, tá? Então vamos pensar o seguinte, os homens exercem poder sobre a natureza e sobre os outros homens. Ou seja, poder sobre a natureza é o que nós chamamos de poder natural. Cada um de nós somos capazes de transformar a natureza. Essa transformação pode ser consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, vocês aqui nesse exato momento são responsáveis pelo desmatamento, são responsáveis pela utilização de recursos hídricos, água, de modo geral, tá? Pela mortandade de animais, não sendo vocês aí vegetarianos, tá? E assim por diante. Ou seja, nós causamos impacto na natureza, mas se de repente um de vocês falam assim, por consciência, eu não consumo carne porque eu acho que isso impõe um sofrimento aos animais, então isso é de uma opção de cada um de vocês, tá bom? E o poder do homem sobre os outros homens, que é o poder social, é quando, de algum modo, somos capazes de interferir na vida dos demais homens na sociedade. Ou seja,
Se de alguma forma eu interfiro na sua vida, mudando o curso dela ou de alguma forma participando dela, então eu tenho poder social. Eu encerro aqui com vocês fazendo um breve resumo. Então, política não é o mesmo que corrupção, tá? Porque corrupção é uma coisa que vem do caráter de cada um. A política, de modo geral, ela acontece na sociedade, tá? E ela significa relações de poder, quando de algum modo nós interferimos A, na natureza, e B, na vida dos outros homens. Quando interfiro na natureza, poder natural. Quando interfiro na vida dos outros homens, poder social. Podemos dizer ainda que o poder social, ele se divide em três, mas isso é tema para a próxima aula. Como eu interfiro na vida dos outros? Se eu tenho um cargo, se eu tenho dinheiro, ou se eu manipulo o conhecimento. Poder político, poder econômico e poder ideológico, tá bom? Gente, ficou bem claro para vocês a princípio? Vocês têm o vídeo que eu passei para vocês, né? Que eu mandei aqui pelo link, ele está no link do texto também, tá? Eu espero conseguir de algum modo contribuir para que vocês consigam ter algum êxito mais adiante com o Enem. Essa é a ideia realmente, tá? Esse vídeo A Política, ele é dividido em dois. Esse daqui é o primeiro, mas na sequência ele já sugere o segundo, tá bom? Ficou claro para vocês? Foi agradável? Vocês conseguiram realmente compreender? Sim? Maravilha, gente. Na próxima aula, então, o que eu faço? Na próxima aula eu dou continuidade com vocês. Eu dou continuidade com vocês. Pode pegar ele se quiser. Pode. Eu dou continuidade com vocês com esse tema, aprofundando ele e aí propondo uma atividade sobre ele. Vocês só podem fazer uma gentileza para mim, Monique, na frente do seu nome, aí não precisa pôr o nome porque eu já consigo ver teu nome. Coloca a série, Monique, Isabelle, Júlia, por gentileza, por favor. Até mais, gente. Um grande abraço. Vou encerrar a transmissão aqui, tá? Satisfação em tê-los por aqui. Desculpe pela pentelhada do pequeno aqui, tá? Até mais. Então vamos lá, sei que está gravando ainda, eu só vou encerrar aqui marcando o que cada aluno fez. Pronto, terceiro A. Salvo.